Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo para vocês. No vídeo de hoje vamos falar sobre Renato Gaúcho. Tem jornalista grande cravando que ele poderá ser o novo treinador do Galo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir o seu like, que é muito importante. Então todo mundo curtindo o vídeo agora, para não esquecer depois. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo para não perder nenhum conteúdo do Clube Atlético Mineiro. E bora falar de Renato Gaúcho no Galo. Todo mundo já sabe que as opções do Atlético no mercado da bola estão ficando escassas. Jorge Jesus ainda não respondeu ao Atlético, pediu 10 dias, estamos no 5º dia, ou seja, faltam ainda 5 dias. Essa resposta deve ser dita até o final de semana. Muita gente falando que ele está descartado, mas segundo eu apurei, o Atlético ainda aguarda a resposta definitiva do treinador. Obviamente, o Atlético não vai ficar refém do Jorge Jesus e tentou outras contratações. Chegou a se aproximar do Carlos Carvalhal, teve uma tentativa, segundo a Rádio Itatiaia, de contratar o ex-técnico da seleção paraguaia, o Toto Berizzo, e também alguns outros nomes são ventilados, como o Vojvoda, mas dificilmente vem para o Galo. Como falou o próprio Cláudio Rezende, ele acabou de se mudar para Fortaleza, a família foi junto, ele acabou de renovar o seu contrato, ou seja, dificilmente ele vai vir para o Atlético. Então as opções do Galo começam a ficar escassas e já é falado em grupos de WhatsApp do Galo, nas redes sociais, o nome de Renato Gaúcho. O jornalista Milton Neves soltou uma bomba lá no Twitter falando as seguintes palavras, abre aspas, bateram pra mim lá de Belo Horizonte que Renato Gaúcho será o novo treinador do Galo. Vamos aguardar. Essas foram as palavras de Milton Neves, que algumas semanas atrás também falou sobre o Di Maria, jogador que tem contrato se encerrando com o Paris Saint-Germain no meio do ano. Eu acho muito difícil essa contratação, mas cada dia que passa, né, um jornalista fala que virá um grande reforço pro Atlético, jogadores em fim de contrato, ninguém sabe quem é. Então eu acho que no jornalismo, eu acho que em questões de informações envolvendo o futebol, tudo que é verdade hoje pode ser mentira amanhã, tudo que é mentira hoje pode se tornar verdade, tá? Em apenas um dia, em apenas 24 horas. Certo é que já existem alguns jornalistas fazendo análise de se o Renato Gaúcho seria ou não uma boa pro Galo. E a análise que eu gostaria de trazer para vocês em um trecho de um vídeo lá do Rica Perrone, inclusive eu postei na comunidade esse vídeo, vale muito a pena assistir o vídeo completo que tá lá no canal do Rica Perrone. Eu vou trazer para vocês a opinião do Rica nesse vídeo agora e daqui a pouco eu volto para terminar a minha opinião e a informação a respeito do Renato Gaúcho no Galo. Bora lá! Renato Gaúcho no Atlético Mineiro como uma das opções, uma opção muito discutida pelo torcedor do Galo, pela imprensa mineira, muito em virtude da imagem que se deixou do Renato através do trabalho feito no Flamengo. Primeiro, sou fã do Renato, sempre fui, do jogador, do treinador e tal. Gosto da maneira que ele vê futebol, da maneira que ele se posiciona, acho ele um personagem foda pro futebol. O Renato nunca foi um treinador estrategista genial, taticamente um revolucionário, nada disso. O Renato sempre foi um cara que tem, através dos seus auxiliares, uma bela de uma equipe, né, que monta muito bem um time, que faz um time jogar um bom futebol, que foi o que a gente viu no Grêmio, no Fluminense, em outros trabalhos dele. O Renato tem uma história, o Renato tem uma carreira, o Renato não começou ontem, né, é um cara que pega grupos de jogadores e bota no bolso dele, os jogadores gostam muito dele e tal. É óbvio que o Renato tem preleção, que o Renato é um cara que junta o grupo, que consegue construir ali uma coisa em volta dele. É óbvio que isso é uma qualidade do Renato. Não significa que o Renato não tem esquema tático para jogar futebol. Isso é uma idiotice, né? Achar isso depois de 5 anos de trabalho daquele no Grêmio, vendo o padrão de jogo do Grêmio excelente, um dos melhores times que o Grêmio já teve, bem montado, cheio de refúgio de jogador que não deu certo em outro lugar. E você falar que o Renato não tem um padrão de futebol, você tá de brincadeira, né? Você ignorar, é aquela megalomania de achar, não, só o que aconteceu aqui nesses 4 meses de Flamengo aqui, avalia os últimos 20 anos do sujeito. O que ele passou ali, não, foda-se. Não é assim. Não faz sentido nenhum, né? Isso é arrogância. Então, resumidamente, eu acho um bom nome pro Galo. Acho que o Atlético vai ser pressionado com o Renato, tá? Mas é um time que já tá pronto. E um time que já tá pronto, muitas vezes precisa exatamente de um Renato. Aí o cara fala assim, Renato, olha só, o time tá pronto aqui, eu só preciso que você mantenha a chama acesa aqui dos caras. Preciso que manter o que tá sendo feito. Ué, o Renato é um dos melhores caras para isso. Então não vejo com maus olhos, muito pelo contrário, acho que o Renato passa longe de ser uma das minhas últimas opções, muito pelo contrário, estaria na minha lista de top 3.
até ontem, o Brasil queria o Renato na seleção brasileira, aí ele passa pelo Flamengo, faz um trabalho no Flamengo com uma série de bons resultados, inclusive chegando na final da Libertadores e tal, mais um momento ali de um futebol que ficou devendo e pronto, acabou. A imprensa destruiu o Renato Gaúcho é um merda, não serve mais pra nada e tem que ser questionado e colocar. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, o Renato Gaúcho estava na lista dos top 2, 3 treinadores do Brasil nos últimos 5 anos. Eu acho que não tem absolutamente nada que descredencie o Renato Gaúcho, até porque o próprio Cuca, né, que foi o treinador do Atlético Mineiro, é um treinador que, por boa parte da imprensa, é um cara ultrapassado, que não serve, etc, etc, etc. E vocês viram que o futebol do Atlético Mineiro no ano passado foi maravilhoso. Então, porra, não vejo nenhum tipo de restrição a isso. Muito pelo contrário. Acho que o Renato, inclusive, é um cara que pode agregar muito nesse sentido dos jogadores do Atlético, de criar ali um ambiente muito maneiro. O Cuca já tinha esse ambiente daquele jeitão dele, né? Que o Cuca é meio maluco, né? E tal. Ele atrai as pessoas pela energia dele, pela aquela coisa dele de vamos e não para, e ele quer ganhar, ele se dedica àquilo de corpo e alma, ele vive aquilo intensamente e tal. E o Renato já é um cara mais low profile. O Renato já é um cara que vai, rapaziada, vem aqui, vamos comigo e tal, porra, tá tranquilo, esse jogo aqui bota reserva, foda-se do Campeonato Mineiro, né? Vamos, ele vai nessa linha. Só que ele chega. Ele chegou com o Grêmio várias vezes, né? Ele chegou com o Flamengo na final da Libertadores, ou seja, o Renato é um cara que chega. Ele chegou com o Fluminense na final da Libertadores. E acho que o Renato tem todas as credenciais para ser o técnico do Atlético. Rodrigo Gaetano, se eu fosse você, eu ligava pro homem. Então, como você viu, o Rica Perrone defendendo o fato de que muita gente está analisando o trabalho do Renato Gaúcho somente no Flamengo. E, obviamente, é normal acontecer isso. Hoje, o brasileiro, qualquer tipo de torcedor, sempre fica com a última impressão. Se ele tivesse feito um baita trabalho no Flamengo, todo mundo estava defendendo a vinda dele pro Galo. Mas como o trabalho dele não foi tão bom, apesar dos números, né? Ele acabou sendo eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores e não conseguiu parar o Atlético no Campeonato Brasileiro. É claro que vai ficar uma impressão de um trabalho ruim, mas eu volto a afirmar para vocês, ontem eu trouxe uma opinião. Em caso de negativa do Jorge Jesus, se essa resposta definitiva dele for ruim, for um não pro Atlético, né, eu prefiro muito mais trazer um Renato Gaúcho do que um Odair Hellmann da vida, já que o Vojvoda dificilmente vem pro Galo. Então, eu acho que se ele chegar na humildade, querendo dar a volta por cima, já que saiu muito mal visto do time do Flamengo, se fala nos bastidores que os jogadores não fechavam com ele da maneira que os jogadores do Grêmio fechavam, até por isso, lá no Grêmio ele fez um baita de um trabalho. Mas eu acho que a ordem é aguardar. Não vamos tomar decisão precipitada. O Atlético tem até a segunda-feira para anunciar o novo treinador. A ideia da diretoria é anunciar esse técnico nos próximos dias, até porque o dia 17 está chegando, é o dia da reapresentação do elenco na cidade do Galo. Então eu gostaria de saber a sua opinião, se você acha que o Renato Gaúcho seria ou não uma boa para o Galo. Diante dessa indecisão, diante desse cenário, né, de treinadores, qual nome você acha que se encaixaria melhor? Lembrando, Eduardo Berizzo, Carlos Carvalhal, descartados no momento do Atlético, o Atlético aguardando também a resposta do Jorge Jesus, Vitor Pereira muito difícil, Paulo Fonseca improvável, esses nomes portugueses cada vez mais distantes do Atlético. Daqui a pouco pode sobrar pro Renato Gaúcho. Eu gostaria de saber a sua opinião, não se esquece de deixar um like, de se inscrever no canal e compartilhar nos grupos de WhatsApp do Galo. Eu volto ainda hoje com muito mais informações do Galo, especialmente para todos vocês.